Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, programa inédito, hoje discutindo um tema palpitante que é o fim da história. Diante de tantos cataclismos, diferenças climáticas, desafios em termos de guerras e conflitos pelo mundo, o que nós podemos esperar do futuro? Haverá, de fato, um fim programado para a civilização? Ou o que significa o fim da história? Para isso, nós vamos discutir com o nosso querido amigo Marcos Kuznick, também sócio fundador aqui do canal, e ver que reflexões interessantes podemos tirar e que atitudes, principalmente, nós, como seres humanos, podemos ter diante de tantas transformações. Antes, porém, claro, nós convidamos você a se inscrever no canal, acionar o like, deixar o joinha, né? Escreve aí sua opinião também, aciona o sininho, porque tudo isso é muito importante aqui para o canal. Daí, Marquinhos, estamos nos aproximando do fim da civilização? Olá, pessoal, tudo bem? Saudações a todos, né? Aos nossos amigos conspiradores, depois aí de um interregno aí, sem muitos vídeos, né? Mas estávamos com atividades aí, o Jamil viajando, eu também fazendo algumas coisas, mas a gente vai ver se retoma aqui com mais regularidade. E a reflexão que a gente se propôs hoje, gente, com base, assim, numa abordagem chamada filosofia da história. E a gente vai tentar desenvolver esse raciocínio aqui, né, junto com o Jamil, para ver o que isso tem a ver, afinal de contas, com a espiritualidade e até com o esoterismo, com o ocultismo. Quer dizer, que tipo de ligação prática, eu até diria, poderiam ter essas experiências que nós estamos tendo de alguns anos para cá, em termos de história mundial, e a nossa concepção, né, acerca da realidade espiritual, da realidade pessoal de cada um, à luz, talvez, das principais correntes esotéricas, Jamil. A gente sabe que vários campos da espiritualidade, várias religiões, elas apresentam algum tipo de sentido para a história. E quando eu falo em sentido, veja, a minha formação, pessoal, é na área de história, eu sou professor de história, e durante a formação do curso, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi as tentativas que foram feitas por vários historiadores e filósofos ao longo dos tempos de tentar entender se a história tem algum sentido, né? Você sabe quando te contam você assiste um filme, por exemplo, e você tem uma satisfação ao final daquele filme ou daquela série de que houve um fechamento, né? A gente diz, puxa, né? As minhas e como a gente tem um mal, ao contrário, como a gente tem um mal-estar, né, Jamil? Quando de repente aquele roteiro é mal escrito, né? Termina o filme, termina a série, você fica sem entender o que aconteceu, isso dá um mal-estar. Isso acontece a mesma coisa com o enredo humano. Quer dizer, será, Jamil, que ao contemplar toda a aventura humana na Terra, né, desde a mais remota antiguidade, né, desde antes da Revolução Verde, né, que começou os primeiros assentamentos humanos, passando por tudo que nós passamos, será que nós vamos ter um final tétrico ou será que é apenas o começo? Sem dúvida, essas reflexões são importantes, e isso me lembra, Marquinhos, e você também deve lembrar, daquela imagem icônica, né, que o Carl Sagan mostrou do planeta Terra como um ponto de areia, lá longe, lá, e ele diz, lá estão todas as nossas atividades, todas as nossas esperanças, todos os nossos sonhos, todos os movimentos, né, que já passaram e que virão ainda a acontecer. Quer dizer, tudo isso circunscrito num planeta, né, que é apenas um entre trilhões no universo. Mas, de qualquer forma, Marquinhos, você enxerga o processo histórico como tendo uma teleologia, para começar, ou não? É interessante que muitos historiadores do passado, e a começar por um não historiador, mas pegar Santo Agostinho, por exemplo. Santo Agostinho, lá no tempo da patrística, né, no século nos primeiros séculos da era cristã, Agostinho de Hipona, ele vai escrever um livro chamado A Cidade de Deus ou Contra os Pagãos. E foi uma tentativa que Santo Agostinho teve de tentar explicar a queda de Roma. Ou seja, porque quando Roma estava num processo de desmembramento, né? Porque Roma não caiu num dia, né? Não é que os bárbaros saíram do centro da terra, né? Atacaram a cidade de Roma. Não, o processo de queda de Roma ele foi um processo de desmantelamento político, econômico que durou séculos, né? E quando Roma estava enfraquecida,
Alguns falaram, olha, quando Roma abandona seus antigos deuses, né, e abraça o cristianismo, ela se enfraquece, etc. E para responder essa crítica, o Santo Agostinho ele vai tentar dar uma explicação, né, colocar isso em perspectiva. Isso não é novidade, Jamil, talvez para nós ocidentais seja, mas para as filosofias orientais isso não é novidade. Né? Sobretudo em filosofias como o hinduísmo, né, que propõe uma visão cíclica da história baseada em eras, né, e que localizam o ponto em que nós estamos numa determinada era. O próprio budismo, através de um outro tipo de conceito, também localiza, né, tanto a parte, digamos assim, pessoal como coletiva dentro de um plano, e isso vai se constituir no Ocidente, através de uma teleologia. Notem, pessoal, que quando a gente fala teleologia, dizer o seguinte, que a história, a partir de um certo ponto ela não é um acontecer aleatório, ela é movida por alguma coisa. Eu fiz uma dissertação de mestrado baseada nisso, tentando identificar quais eram os sentidos que as pessoas colocam na história. Então, vamos dizer o seguinte, para um cristão, Jamil, a história não é um acontecer sem sentido. A história tem começo, tem meio e tem fim. Ela começa com a queda do homem, porque não era para ter história. O homem era para ser um ser ahistórico, ele era, né, viver aquela vida, né, em harmonia com Deus, ela é ahistórica. Porém, ao pecar, ele é condenado a viver no tempo, né? E a partir disso, a história tem um início, tem um meio, que não é um meio cronológico, mas é a vida de Cristo, é o centro da história, e nós temos a parousia, né, que é a segunda vinda de Cristo e, consequentemente, o fim da história, né? O fim da história, que inclusive dá aqui no título que nós demos nesse vídeo, né? Ou seja, que a história tem um termo. Se nós olharmos algumas outras filosofias, elas também vão entender assim. Por exemplo, pegar uma filosofia laica, o marxismo. Né? O marxismo também entende que vai haver um fim da história, porque a história ela não é um acontecer aleatório, ela é movida, o motor da história é a luta de classes, né? Assim como diz o Karl Marx, e a história termina quando atingimos a sociedade perfeita do futuro, né? Que seria a sociedade comunista do futuro. Marx, por sua vez, baseia esse conhecimento em Hegel, né? Que antes dele também vai dizer que a história, não que as coisas iam parar de acontecer, mas que a humanidade ia atingir uma espécie de nec plus ultra, ou seja, que além dali não haveria mais desenvolvimento, que segundo ele era a consecução da burocracia do Estado e a perfeição que viria disso. O fato, pessoal, é que de lá para cá, né, desde que... Ah, sim, claro, e não esquecendo, né, Jamil, a gente tem algumas filosofias que também são finalistas, né, no sentido, por exemplo, o positivismo, né, a bandeira do Brasil, a ordem e o progresso, o lema positivista, os republicanos, né, que concorreram para a proclamação da República no Brasil, eram positivistas, né, abraçavam a filosofia de Auguste Comte, que propunha uma evolução progressiva, ou seja, ordem e progresso. Se a sociedade tiver ordem, haverá progresso. Para ele, um progresso necessário, né? Quando a gente fala necessário em filosofia, a gente fala de uma coisa que tem que ser assim, não pode ser de outro jeito. Ou seja, qual é o melhor momento da humanidade? É hoje, porque amanhã vai ser melhor. Então, esse progresso está no positivismo, essa ideia de progresso também está no iluminismo, filosofia anterior, só que o iluminismo, Jamil, ele já vê o progresso como problemático, assim, no seguinte, ou seja, a gente tem ele em potência, porém ele não é automático. O ser humano ele tem que ativamente buscar esse progresso. Então, como vocês estão vendo, a humanidade, durante várias etapas, em várias culturas, ela sempre cultivou essa noção de que os acontecimentos históricos não são aleatórios. Porém, Jamil, nós sofremos uma grande crise desses universais nos últimos anos, né? Uma crise da razão e até uma crise na tentativa de explicar a história. Tanto que hoje, raramente, nós vamos encontrar autores, historiadores, que tentam explicar a história. Eles se limitam a relatar ou dar uma micro explicação, mas não inserir aquilo numa grande narrativa. É dito que as grandes narrativas da história,
elas estão em crise. É, o que que eu acho? Marquinhos, como é isso que eu ia te perguntar também, inserindo um outro componente aqui na equação, aproveitando o teu lado de cientista, né, de lógico, como é que você vê essa crise que ela também não se instala na área das humanas, ela se instala na área das exatas? Antes você tinha um universo determinista e cartesiano, portanto necessário, newtoniano. Agora você tem um modelo quântico que se diz circular, que traz a possibilidade da incerteza, né? Alguns já falam em filosofia do caos. Como é que se encaixa isso na discussão? É interessante o seguinte, né? Arquimedes, né, lá atrás, ele nos ensinou que me dê uma alavanca e eu ergo o mundo, né? Me dê uma alavanca que eu erguerei o mundo. E durante a história, para erguer o nosso mundo, essa alavanca é o conhecimento, mas havia um ponto de apoio. E esse ponto de apoio, durante a história, ele foi várias coisas. Foi a religião, foi a ideia de Deus, foi a razão. Só que nós vivemos uma crise de todos esses elementos. Vejam, primeiro, tem um cara, não vou lembrar o autor, mas ele fez um livro lá que dizia Deus está morto, Marx está morto, Freud está morto e eu não me sinto bem. Lógico, né? Quer dizer, eu não tenho mais nenhuma coisa em que eu possa me agarrar. E vejam pessoal, as implicações disso. Quando a religião os grandes esquemas teológicos eles sofreram desgaste, né, a partir da revolução científica ali do século XVI, né, XVII, eles vão sendo substituídos pela ideia de racionalidade e pela explicação do universo como uma grande máquina, né? Ainda que muitos cientistas fossem pios, né, fossem teístas, né? Você pega, por exemplo, Leibniz, ou Isaac Newton, que eram pessoas profundamente religiosas, quer dizer, eles não excluíram a ideia de Deus da explicação do próprio universo mecânico, porém eles entendiam que o universo era uma espécie de um grande mecanismo que foi criado por Deus e que funcionava. A partir dali, a partir do momento que Deus, digamos assim, deu corda nesse mecanismo, eles funcionavam segundo suas próprias leis. Porém, pessoal, a própria ideia de razão começou a sofrer um desgaste muito grande. Primeiro, a ideia de ideologia, Jamil, né? A ideia de ideologia que foi desenvolvida por Marx e por outros pensadores, não só marxistas, que vai dizer o seguinte, Jamil, isso que você pensa que é uma ideia tua, na verdade não é. Foi enfiado na tua cabeça. Porque existe uma assimetria de poder. Os meios de comunicação de massa, a internet, a leitura. Então, você pensa que pensa por si, mas na verdade você é repetidor de uma assimetria de poder daquilo que colocaram na tua cabeça. Então, de repente, eu não sou tão racional. Primeiro ponto. Segundo ponto, o trabalho de Freud. Ao revelar a importância do inconsciente, do id, ele vai dizer que, olha, na real, nós somos governados por forças primitivas, inconscientes, profundas, que governam nossos atos, e nós tomamos decisões que achamos que elas são muito racionais, conscientes, quando na verdade não são, né? Então, diz lá, por exemplo, fazendo uma caricatura, claro, eu não tenho esse conhecimento do Freud, mas dizendo, por exemplo, olha, o sujeito que ele não superou a fase anal, ele, porque é aquela coisa, né? O bebê, quando ele evacua, quando ele quer. Quando ele quer, ele evacua. De repente, vem a sociedade, ou seja, vem a sociedade e diz, não, você não pode, você tem que usar o piniquinho, você tem que esperar e usar o piniquinho, ou seja, ele segura e depois ele sente uma dor e sente um alívio. Segundo, né, aí uma caricatura, claro, quem conhece mais pode colocar nos comentários aí, se isso não for resolvido, ele vai associar a dor ao prazer e depois ele pode sublimar isso, ou seja, ao causar a dor, ele, na verdade, mas inconscientemente, ou seja, então veja, primeiro, a ideologia vai atacar, vai tentar mostrar que as ideias externas nos afetam. A psicanálise freudiana vai mostrar o poder do inconsciente. Depois, a própria razão entra em crise com a física quântica. Ou seja, todo aquele universo elegante, governado por leis, né, pelas leis de Newton, pelas equações de Maxwell, etc., ele vai ruir quando eu mostro que um elétron pode passar por dois buracos ao mesmo tempo.
né? Que existe um conceito de não localidade, que uma partícula vai afetar outra em outro lugar do espaço, isso desafia a nossa lógica. Ou seja, todas aquelas certezas sobre o qual começou a se construir a nossa civilização, elas começam a ficar moles. E vem aí a Segunda Guerra Mundial apresentar-nos brutalidades. Quer dizer, isso tudo, Jamil, levou a um processo que uma vez um jornalão aqui né, aqui da nossa região tinha uma propaganda que dizia o seguinte, né? Acho que isso foi lá por 2004, 2005, se não me engano, 2003. Dizia assim: mundo, dois pontos. Você não pode mudar, mas entender pode mudar a sua vida. Vejam o problemático. Você não pode mudar o mundo. Todas as utopias, todas as grandes ideias, todos os grandes sistemas que pregavam que você poderia mudar o mundo, não existem mais. Então você pode resolver o teu problema. Então isso vai nos deslocar, Jamil, para uma realidade onde cada vez mais nós temos pessoas cínicas, céticas e hedonistas. Eu vou ser cínico com relação a qualquer tipo de sistema religioso, filosófico, não, né? O ceticismo também, né? E olha lá um morrendo lá, mas eu não posso fazer nada, porque as coisas são assim. E hedonista, quer dizer, eu vou tentar resolver o meu problema. Ora, tudo que nós estudamos, Jamil, né? Das muitas escolas esotéricas, legítimas, elas nos ensinam ao contrário. E nós temos que aspirar à transformação. Nossa, em primeiro lugar, mas do outro. Então, veja, quando eu propus aqui a gente falasse o fim da história, notem que a gente não colocou o fim do mundo. E simplesmente, será que a gente atingiu o momento em que a gente não passa disso? Né? A humanidade é isso? Quer dizer, vamos nos defrontar com essa situação por mais 100, 200, 300 anos? Ou não é assim? Nós passamos recentemente, de uns anos para cá, em algumas questões que estão, digamos assim, aguçando esse pensamento novamente. Tivemos a pandemia, que mostrou a fragilidade, né, do quanto uma pandemia uma doença pode aparecer, entre aspas, do nada, e afetar milhões, talvez, quem sabe, bilhões de pessoas, né? Isso é uma situação que circula-se muito mais rápido, né? Antes, se a gente for ver na história, a peste negra, né? A varíola, enfim, outras, gripe espanhola, elas circulavam menos, mas hoje a gente tem um mundo integrado, com grande circulação de pessoas. Foi difícil deter a circulação do vírus. Foi trágico. Outra situação, por exemplo, nós temos duas grandes guerras que estão em curso, né? No momento em que a gente faz esse vídeo. Existiam outras guerras no mundo, mas infelizmente, como acontece, ocorrem em partes periféricas do mundo, pouca gente dá atenção, né? Mas agora temos duas guerras aqui, a guerra da Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022, já, daqui a pouco faz 2 anos, né? Com toda a perspectiva de ser um conflito que vai se arrastar por muito tempo, sem previsão. E agora, recentemente, no dia 7 de outubro, houve o ataque do Hamas, que desencadeou a reação de Israel, e nós temos agora esse processo que é extremamente grave, que é um conflito que tem o risco de se espalhar, né, envolver outros atores globais, né, não é um conflito local. E isso nos faz pensar, né, o que a gente pode fazer para recuperar essa ideia de que a gente pode sanar o mundo, que a gente pode dar um passo à frente, Jamil. Realmente, Marquinhos, o esoterismo, assim, e as grandes escolas espiritualistas sempre vão apontar para essa reforma interna que deve reverberar através de atos, pensamentos e palavras no entorno. E assim, entre aspas, contaminando o entorno, você provoca, digamos que, micro-revoluções, ou pelo menos inspira as pessoas a um comportamento mais pacífico, mais tolerante, mais humanista e etc. Pelo menos esse é o trabalho que o místico deve desenvolver. Mas eu quero fazer uma segunda pergunta para você, Marquinhos. Eu perguntei no começo se nós estamos no fim da história, mas eu perguntei para o historiador.
Agora eu quero repetir essa pergunta, mas eu estou perguntando para o astrólogo, que eu sei que você é, e muito bom. O que você responderia? Aqui a gente tem que pensar assim, olha, do ponto de vista astrológico, a astrologia, até eu estava relendo, né, um livro fantástico, né, Astrologia, Karma e Transformação, Stephen Arroyo. Felizmente esse livro aqui ele é difícil de encontrar. Eu tenho o nosso amigo Jaime Lauda tem uma versão em espanhol. Eu encontrei essa em uma edição portuguesa. E aqui o Stephen Arroyo ele diz o seguinte: olha, a astrologia é a ciência do karma, né? A astrologia é a ciência do karma. Só que ele faz colocações muito interessantes, né? Ele fala, olha, quando a gente olha para um mapa astrológico, seja do indivíduo, seja de um grupo, seja de um país, de uma empresa, sempre isso vai estar inserido em algum esquema. E a gente sabe que, tradicionalmente, né, principalmente com a tradição indiana, eles vão detalhar que existem vários níveis de karma, né? Níveis de karma pessoal, níveis de karma que são experienciados durante essa nossa estadia aqui na Terra, outros que são vivenciados em outras oportunidades. E uma coisa interessante, né? Até gostaria de ler uma citação aqui, do Yogananda, né, do Paramahansa Yogananda, que comenta a astrologia de uma forma majestosa também. Ele diz o seguinte: sorte, karma, destino, chamem-lhe o que quiserem. Existe uma lei de justiça que, de algum modo, mas não por acaso, determina nossa raça, nossa estrutura física e algumas das nossas características mentais e emocionais. O importante é compreender que, se não podemos fugir ao nosso modelo básico, podemos agir em conformidade com ele e, assim, sermos livres. E aqui a gente coloca outra questão, a questão do livre-arbítrio, que é o grande ponto. Ou seja, será que até aqui na história nós somos arrastados por forças colossais do qual a gente não pode escapar? Ou será que do ponto de vista pessoal, karmicamente, enfim, nós temos como trabalhar? Como astrólogo, eu entendo que sim, que o mapa astrológico não é uma chave para o determinismo, é uma chave para você entender sua constituição e poder extrair o melhor daquilo e enfrentar o ir além. E para isso eu uso uma frase do Paulo Freire, não é o Paulo Coelho, viu? Não é o Paulo Coelho, é o Paulo Freire mesmo, né? Um educador muito mal compreendido. Algumas pessoas falam isso e aquilo, né? Convido a lerem a obra do Paulo Freire. E ele diz o seguinte: nós somos condicionados pela nossa classe social, pelos livros que nós lemos, enfim, por tudo que nós tivemos acesso por nossa Constituição. Nós somos condicionados, mas nós não somos determinados. E a beleza de ser humano é que a gente não é determinado, né? Ou seja, que mesmo com todo esse condicionamento, nós podemos fazer um trabalho e ir além. E é por isso, Jamil, é nessa confiança, é nessa fé. E quando a gente fala fé, a gente não está falando aqui em otimismo ingênuo, em fé cega. Está falando uma coisa muito mais palpável, né? Como disse até o Barack Obama num discurso que ele tem, é a ousadia da esperança, é ter ousadia da esperança. Não é uma coisa, não é o fato de você ignorar e as coisas vão sumir, né? Os problemas econômicos, sociais, elas vão sumir, não. Eles estão aí, mas a gente tem que ter a ousadia da esperança. E nessa questão, aí é um grande dom, né? E até o Obama fala, né, no discurso dele, é o grande dom que Deus nos dá, né? De ter a esperança e a fé, de poder construir um futuro. Então, tudo isso que está aí, pessoal, é problemático, é importante, né? Nós temos outra situação que a gente nem mencionou, mas que é a crise climática, né? O Jamil lembra, pessoal, o Jamil aqui já militava lá nos anos 80 e lá no encontro, né, para o homem do terceiro milênio, em 1989, cidade de Ponta Grossa, aqui no Paraná, nosso amigo, querido amigo Jaime Lauda, organizou aqui com o Jamil um encontro para celebrar a época, já fez 50, na época 20 anos da chegada do homem à Lua.
né? E ali foram diversas palestras, com diversos, muito mágico, né? E eu lembro que tinha falas sobre essa questão do efeito estufa, etc. Vejam que esse tema do aquecimento global, das mudanças climáticas, tinha lugar nesses passos alternativos que falavam, né? E a gente cresceu, a nossa geração X, né, Jamil? Vamos da geração XX, a gente cresceu, não, que temos que preservar para os nossos filhos, os nossos netos, né? A verdade é que enquanto esse pensamento vigorou, as pessoas diziam que se dane, os filhos, né? Que se dane. Mas agora não. Essa conta está chegando, né? Ninguém pode negar. Os negacionistas é a mesma coisa, que pode ter alguém na comunidade científica falando ao contrário, mas é a mesma coisa, você que nos escuta, você ir em 100 médicos para ver a diabetes, 99 dizerem que você está com diabetes e um dizer que não, daí você escolhe acreditar naquele um, né? Sendo que 99 estão dizendo que você tem diabetes. Ou seja, nesse momento, 99% da comunidade científica mostrou, olha, essa conta está chegando. Né? Nesse momento que gravamos esse vídeo, nós temos seca inédita na Amazônia, nós temos enchentes terríveis aqui no sul do país, nós temos temperaturas recordes no país. Então, só que o que a gente vai fazer? Nós vamos paralisar, acovardar, né, entrar por alguma seita apocalíptica? Não, nós vamos enfrentar esse problema e nós vamos ter a ousadia da esperança, né? E essa ousadia da esperança ela foi praticada por muitas pessoas que estavam em situação terrível. Então nós temos que ter, Jamil, e agora finalizando, né? Tem um discurso, se não me engano, foi o Al Gore, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e no discurso dele, que ele fez, ele diz o seguinte: nós vamos escolher dois futuros nesse momento. Né? Nós temos dois futuros. Né? Num deles, a geração futura vai dizer o que vocês estavam pensando que vocês não fizeram nada. Estão fazendo o quê? Isso é um futuro. A outra vai dizer, olha, como que vocês tiveram a coragem e a força moral de tomar atitude quando todo mundo dizia que era difícil. Então, gente, assim, eu acho que a fibra moral, a esperança, a fé no futuro, a fé na humanidade, apesar de tanta feiura, né, Jamil? Tanta feiura que você liga o jornal aí, né? Eu sei que o Jamil nem gosta muito, né? O Jamil nem gosta muito, né? Mas você liga o jornal, guerras, assassinatos e problemas. Isso, mas aí nós temos que ousar. E, mais uma vez, essa reforma interior de que os mestres, né, de que as escolas, que as religiões, né, que ensinam a honestidade, que ensinam a coragem, que ensinam a caridade, nos colocam, ela tem que ser exercitada. E assim, pessoal, nós vamos adiar esse fim da história, porque a história não acaba, né? A história é sempre uma sucessão de fatos, né? Então, eu acho que é muito por aí, Jamil, ter essa ousadia da esperança. Com certeza, é com esse convite, com esse proclame, com essa declaração, com esse comando, a ousadia da esperança, que nós convidamos você a se tornar conosco aqui no canal um conspirador aquariano. O que é um conspirador aquariano? Como tantas vezes já explicado aqui no canal, é justamente essa pessoa que ousa ter esperança num mundo melhor, numa humanidade mais humanista e espiritualizada, em ressacralizar o mundo. E aproveitando, Marquinhos, eu creio que esse é um tema que nós podemos, inclusive, abordar numa próxima vez, Sim, essa ressacralização do mundo, depois de uma era aí, vamos dizer, de materialismo, de desesperança, de pessimismo. Como é que isso é possível? Isso é possível? isso é Então fica aí o possível e convite, isso é né? necessário. Isso é necessário. Né? O sociólogo Max Weber ele tem um conceito chamado desencantamento do mundo, né? Onde ele fala, né, que os antigos sistemas eles se esvaziaram e isso causou um profundo mal-estar. E a gente vê isso em outras instâncias, né? Quer dizer, a partir do momento que a gente dessacralizou o mundo, que a gente assemelhou o mundo a um grande e frio mecanismo, né? De homens-máquinas, né? Homens-máquinas. A gente vê a inteligência artificial sendo criada aí, quase a imagem e semelhança
né, desses homens máquinas, com corações de máquina, né, mentes de máquina, e tudo isso faz muito mal para o desenvolvimento. Não que nós tenhamos que retroceder a épocas obscurantistas, né, que a gente tenha que renunciar à razão, renunciar à ciência, muito pelo contrário. Eu acho que a ciência, uma vez a gente reconhecendo essa, ela pode liderar a humanidade por uma era de prosperidade, uma era de abundância, né? Se a gente for ver, inclusive, Jamil, se hoje há pessoas no mundo que passam, que estão privadas do básico, né? Privadas de comida, privadas de água potável, privadas de segurança, né? Isso não é porque não exista nem água, nem comida, nem segurança no mundo. São outros motivos, né? Então, a olhar esse porvir, nós temos que ter e ressacralizar o mundo. Isso é até um tema que a gente pode abordar depois, ou seja, como que o mundo, essa dimensão foi sendo esvaziada. Isso faz muito mal, pessoal, porque o psiquismo humano ele foi forjado nessa interação com o sagrado. E nós somos apartados disso de uma forma muito bruta, né? E isso só pode nos embrutecer. Então, cultivar a visão do sagrado, essa comunhão. E a gente vê tentativas, né, Jamil? Claro, às vezes nem sempre, algumas aí meio tortas, né? Mas porque as pessoas carecem disso, né? Elas sentem, elas se ressentem, né? E aí a gente tem medo, solidão, desesperança, né? Quer dizer, nós vivemos numa época de abundância material para alguns, né? E, de repente, a gente se vê perdido, né? Eu digo assim, que se nós não resolvermos essa questão, muitas vezes a gente vai se comportar igual aquele cachorro que sai correndo atrás do pneu do carro, da moto, ele sai se matando, aí para e não sabe o que fazer. Então a gente sai correndo, né? Atrás de tudo isso, da vida de para. Mas agora eu não sei o que fazer, né? Então, essas questões são importantes. Nós não devemos essas guerras, são coisas para serem enfrentadas. Estão aí os jovens, as crianças que precisam ser educadas, né, que precisam receber educação de qualidade, que precisam ser pessoas que pensem um mundo melhor, né, e que afastem, né, da nossa cabeça esse machado da guerra, né, e que revertam muito do mal que, inclusive, fizemos a nossa mãe terra, né? Então, está, novamente, tudo aí para ser feito se a gente ousar, Jamil, ter esperança. Perfeito, Marquinhos. Excelente discussão. Espero que essa discussão tenha calado fundo no seu coração, que ela provoque reflexões. Mostre esse programa para os seus amigos, conhecidos. Vamos aumentar essa nossa rede de conspiradores aquarianos, né, que conspiram para uma humanidade mais consciente. Quero lembrar que o nosso querido amigo Marcos Kuznick é um dos maiores astrólogos hoje em atividade no Brasil e que você pode fazer seu mapa astrológico com ele através dos dados que estão na descrição desse vídeo. Vale a pena, eu já fiz o meu, muitos da minha família e amigos fizeram, e realmente o Marcos está preparado para dar, não uma visão determinista, mas uma visão de autoconhecimento sobre você através dessa ciência, ou arte arcana, que é a astrologia. Fica aqui nossa gratidão a todos que nos acompanharam. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, né? E deixar o like, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro. Até mais.